Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Live Paralímpica. Eu sou Tayana Lopes e hoje a gente vai conversar sobre classificação esportiva, nossa última Live Paralímpica do ano, e eu estou aqui com João Castelletti, coordenador de classificação esportiva aqui no CPB. João, muito obrigada por ter topado participar aqui da live. Que é isso, eu que agradeço. João, para a gente começar explicando para o público o que é a classificação esportiva, e às vezes a gente escuta a classificação funcional, né? Eu acho que é a mais comum, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para o público o que é a classificação. A classificação no esporte paralímpico não é nada mais, nada menos que uma categorização a mais que existe para a pessoa com deficiência. Então, no esporte olímpico, a gente tem a categorização por gênero, a gente tem a categorização por peso corporal, a gente tem categorização por nível de habilidade. Às vezes por idade também, Por né? idade. Então, tem várias formas de categorização. E no esporte paralímpico, além dessas formas de categorização gênero, idade, peso corporal, a gente também tem a categorização por tipo de deficiência e por funcionalidade, por potencial de ação. Então essa é a ideia da classificação esportiva paralímpica. É uma classificação a mais, uma categorização a mais, para tentar tornar o esporte paralímpico o mais justo possível. Tá, e o que é a classificação funcional, né? Que a gente escuta aí muitos atletas falando, não, eu passei pela classificação funcional. Qual que é a diferença nesse caso? A classificação, ela iniciou, com o Dr. Horst Strokendel, lá no berço do esporte paralímpico, em Stockton Mandeville, fazendo a reabilitação dos soldados pós-guerra. E fazendo esse tratamento através do esporte, ele verificou que precisaria ter uma separação, uma categorização desses atletas. Ele iniciou fazendo essa separação por níveis de comprometimento. Então, foi uma classificação mais clínica. Posterior a isso, o esporte paralímpico veio evoluindo e diversas formas de avaliação foram sendo estudadas. E um profissional da educação física, um doutor alemão, ele fez o doutorado dele na classificação do basquetebol em cadeira de rodas. E a principal ideia dele, a nova perspectiva da classificação, era mudar o olhar da categorização, não ser um olhar só para a deficiência, mas sim um olhar para a funcionalidade, para o potencial que esse atleta tem. Então, tirava o foco da deficiência, ele inicia, logicamente, com a deficiência, mas o principal foco era entender qual é o real potencial funcional desse atleta. Então, as avaliações começaram a ser feitas visando a funcionalidade dele, qual o potencial que esse atleta ia ter. Então, por isso que mudou para classificação funcional. Pelo que eu estou entendendo aqui, é mais uma classificação física, para deficiências físicas, até pelo histórico que você trouxe aqui para a gente. E aí tem a intelectual e tem a visual também, é isso? Isso. Aí o que acontece? Todas elas, a física, a visual e a intelectual, que são os três grandes tipos de classificação que a gente tem, ela tem a sua parte clínica, ela tem a sua parte médica, que é voltada ao tipo de deficiência, e ela tem a parte funcional, que é relacionada ao potencial. Qual o impacto desse tipo de deficiência no gesto motor da modalidade em questão. A deficiência visual, ela faz a classificação, visando qual é o potencial funcional da visão desse atleta, da acuidade visual e do campo visual. Mas ela para na avaliação clínica com o classificador oftalmológico, que é um médico oftalmológico especialista em baixa visão. A classificação intelectual e a classificação funcional que a gente trata, que é para a pessoa com deficiência física, ela também tem uma avaliação técnica, que ela vai realmente ver o gesto motor desse atleta na prova ou na modalidade em questão, e ela vai fazer essa comparação entre o tipo de deficiência, o nível da deficiência, do comprometimento, e o quanto isso vai impactar ou qual é o potencial que esse atleta vai ter dentro da ação motora da modalidade. Bom. E posterior a isso, fecha com observação e competição. Então, basicamente, o processo de classificação é feito em 3 etapas. Uma avaliação clínica, avaliação técnica e avaliação de observação e competição, que a gente consegue visualizar o atleta no momento real da competição, que muitas situações ali podem influenciar durante a avaliação.
Então a gente consegue juntar todas elas para poder definir a classe que esse atleta vai participar. É um trabalho longo até, né? Não é só ali um dia que faz a classificação e acabou. Tem todo esse processo mesmo. E até o que você falou, a gente fica de olho. A gente quem? É o técnico? Como é que funciona isso? Quem são os classificadores? Basicamente a gente tem dois tipos de classificadores. A gente tem um classificador clínico, que normalmente é um fisioterapeuta, um médico, e tem um classificador técnico, que normalmente é um profissional da educação física ou da ciência do esporte, enfim. Então, a junção da expertise desses dois profissionais vai formar uma banca, um painel de classificação. Legal. Então, eles é que vão acompanhar todo o processo de classificação desses atletas. Boa. E um atleta, ele pode mudar de classe? Como é que funciona isso? Pode, por alguns motivos, né? Ele pode ter mudança de classe, tá? Vou dar um exemplo para vocês. No atletismo, por exemplo, esse atleta pode optar em competir sentado ou em pé. Ele pode optar em usar uma prótese ou não. Dependendo dessa opção dele, ele vai ter uma mudança de classe, tá? Esse é um dos motivos. A gente pode ter um atleta que tem uma piora no quadro clínico. É com muito comum. Degenerativa. Exato, é muito comum na pessoa com deficiência visual. Que são doenças degenerativas, normalmente, que vai fazer com que essa pessoa vai perdendo a visão. Então a gente mantém esse atleta em revisão. É importante a gente trazer isso também. Além da classe esportiva, ela no final do processo de classificação, o atleta sai com um status de classe. Tá. Que pode ser confirmado. Então, uma amputação. A perna não vai crescer de novo, o braço não vai crescer de novo, não então não tem mudança, tá? A não ser que tenha uma mudança no livro de regras, por exemplo. Tá. Então aí esse atleta entra em revisão. Mas enquanto não tem status confirmado, esse atleta não precisa passar por classificação novamente. Se esse atleta tem uma doença degenerativa, se esse atleta tem pouco tempo de treino, se esse atleta é jovem. Então, o Código Internacional de Classificação, ele nos traz que o ideal é que a gente mantenha esse atleta em revisão para que a gente possa estar acompanhando, né, esse processo de desenvolvimento dele. Boa. Então, esse atleta pode ter uma classe em revisão, que aí normalmente é a revisão para a próxima competição, ou pode ter uma revisão com data fixa. Então, por exemplo, a gente vai ter um atleta que tem 16 anos, e ele tem uma baixa estatura, ele é elegível e a gente vai colocar uma revisão para dali 2 anos. Então ele fizer 18. Perfeito. Então aí a gente coloca uma revisão para 2 anos. Então no próximo ano ele não precisa passar por classificação e no ano que ele completa os 18 anos de idade, ele passa por classificação novamente. Boa, isso é interessante porque às vezes as pessoas acham que aquela classe recebeu ali aquela classe que não muda, e aí quando muda fica, mas por que mudou? Né? Acontece alguma coisa, um processo de revisão. E a gente até teve um grande processo de revisão recente, né? Tanto aí falando das duas principais modalidades, inclusive que o CPB atua como confederação, tanto na natação quanto no atletismo, que foi a inclusão de classes, né, no atletismo ali para separação, né, de atletas que competem com prótese e atletas que competem sem, e na natação porque teve uma mudança também, né, no livro de regras, então, de classificação. Então a gente teve aí umas mudanças significativas, né, nesses últimos anos. E João, até queria saber, falando, né, do livro de regras, e você comentou também sobre o Comitê Internacional, como é que é feita essa separação? Então, a gente estava falando de status, a gente falou de classe, mas isso é só no Brasil? Isso é fora? O que um atleta pode competir sem classe, nacionalmente, internacionalmente? Explica um pouquinho mais para a gente também como isso se aplica na competição. Perfeito. Toda classificação, ela segue o Código Internacional de Classificação. Né? Então, qual que é a ideia? O Comitê Paralímpico Internacional elaborou um código internacional junto com o comitê, né, de classificação, e é um documento que vai trazer procedimentos, políticas, diretrizes relacionados à classificação. Então, toda modalidade que deseja estar no programa dos Jogos Paralímpicos, ela precisa seguir o código de classificação. Então, o seu sistema de classificação precisa seguir o código. Então, o código é um documento mãe, vamos pensar assim, guarda-chuva, né? E as outras modalidades, elas têm os seus sistemas de classificação, que são específicos para cada modalidade, que devem seguir o código. Né? Então, todas as modalidades paralímpicas, fazem parte do programa dos Jogos, devem seguir o código.
E aí ele vai trazer essas diretrizes. E aí nacionalmente é a mesma coisa. Então, nós como NPC Brasil, né, Comitê Paralímpico Nacional, Sim. nós somos filiados ao Comitê Paralímpico Internacional. Então, nós seguimos as diretrizes do Código Internacional também para aplicação da classificação nacional. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente tem classificadores, né, brasileiros que são classificadores internacionais que fazem a capacitação dos classificadores nacionais. Então, esses classificadores nacionais seguem exatamente a mesma regra da classificação internacional. Então, por isso que acaba seguindo o mesmo fluxo. E aí, para uma competição oficial, para que a marca seja válida, para ir para o ranking, para ir para um ranking nacional, internacional, obrigatoriamente esse atleta tem que ter uma classificação. Já na primeira competição oficial, ele tem que passar por esse processo, né? Perfeito. Não dá para competir sem. Não dá para competir sem. E aí ele compete nacionalmente com a classe, e essa classe ela já vale automaticamente para o internacional, tem uma nova classificação. Como é que funciona até essa conversa, né, do CPB enquanto NPC com o Comitê Internacional? Como é que funciona isso pensando em grandes competições, né? Isso. No ano que vem a gente vai ter Parapan, tem Mundial, tem um monte de competição no calendário, está recheado. Como é que funciona essa comunicação aí entre os dois A países? gente trata como abrangência, né? Então a gente tem a abrangência nacional e a abrangência internacional. Para o Comitê Internacional tem só essas duas abrangências. Ele tem uma classe nacional e tem uma classe internacional. Para o Comitê Internacional ou para as confederações, as federações internacionais, é só a classificação internacional que vale. Então, se esse atleta não tem uma classificação internacional, o resultado das competições dele não vai subir para o ranking internacional. Então, ele precisa passar por uma classificação internacional para poder validar. A classificação é a mesma, o sistema é o mesmo, só são profissionais diferentes que vão executar. Tá? Pode ser um brasileiro que seja classificador internacional e esteja lá, mas normalmente a gente faz um remanejamento ali para que as pessoas não façam classificação dos atletas do próprio país. Sim, tem uma questão de ética, né? Manter Exato. separadinho, cada um faz de outro país para não ter problema. Então o atleta ele realmente precisa passar por esse processo novamente, né? Não tem como. E dependendo da competição, até o atleta nem pode se inscrever se ele não tiver classificação internacional, certo? Certo, perfeito. Então a gente tem algumas competições internacionais que não tem classificação internacional, por algum motivo não teve a classificação, e esse atleta não pode participar por ele não ter uma classificação internacional. Jogos acontece muito isso, né? Não abre banca de classificação antes, então só vai quem já passou por todo um processo, né, de classificação e qualificação, e aí se não tem, chorou, Perfeito. né? Não vai. O Comitê Paralímpico Internacional ele vem desde 2016 tentando adotar uma política que chama No Classification ou Zero Classification, né? Que seria não ter classificação nos Jogos Paralímpicos, para evitar uma mudança de classe, né? Para evitar algum transtorno ali, você alterando de repente a classe de um atleta, ele estaria tirando a vaga de outro atleta nacional. Ou né? perde até a prova, né? Ou Porque perde também a prova, ainda tem isso no muda a atletismo prova, e na natação, exato. muda muito a prova. Às né, vezes ele da sobe classe. de classe na natação e a prova que ele nadava não tem na classe acima, ou ele muda de classe no atletismo, a mesma coisa. Não tem Por a exemplo, prova. ele faz arremesso do peso, na classe acima é só o lançamento do dardo. Então aí tem que... Gera um prejuízo para o atleta, para o país, para todo mundo, Para né? todo mundo, exato. Então, como é o maior evento, né, paralímpico, a ideia é que todo mundo que chegue lá já esteja classificado e que já possa participar da competição sem ter nenhuma alteração. Boa. João, a gente falou sobre a importância, né, dessa classificação logo na primeira competição. E esse ano a gente teve várias competições, o calendário do CPB também foi recheadíssimo de eventos. Na nossa última live a gente conversou com o Jonas, né, o nosso diretor de alto rendimento, e a gente estava falando exatamente sobre os meetings, né, que é uma competição de entrada para atletismo, natação e halterofilismo, e a gente teve 16 cidades recebendo o meeting. Então, assim, teve um número muito grande de atletas começando. A gente teve esse ano também etapas regionais das Paralimpíadas Escolares, que também foram ali porta de entrada, né, para muitos atletas jovenzinhos. E aí eu queria saber o quanto isso impactou a classificação, o quanto de gente nova, literalmente, a gente teve chegando. E até também como que foi essa logística, né? Porque como você bem explicou, vocês fazem a classificação e ficam também acompanhando o atleta durante a competição, né? Então não é só, sei lá, uma semana antes fazer a classificação e ir embora. Então eu queria saber um pouquinho como foi essa logística aí para vocês de coordenar
todas essas classificações e o quanto de atletas novos a gente teve chegando aí no movimento paralímpico. Legal, esse ano foi um ano bem cheio, né? Um ano diferente dos anos anteriores, né? Pós-pandemia a gente teve uma outra realidade, com um número muito maior de competições, então foi um desafio muito grande para nós da classificação, porque nós não temos uma equipe muito grande de classificadores, né? Até vai ser uma proposta para o próximo ano, então fiquem atentos aí no site do CPB, porque provavelmente teremos curso de classificação, né, no ano que vem. Então esse ano a gente teve aí com os meetings, com os eventos escolares, universitários, militares, nacionais, enfim, algumas competições que a gente atende externas, né? Então a gente chancelou a classificação do CPB em mais 15 competições externas, Caramba. além das competições do CPB. E aí nós temos, né, como comentei com você, as classes, os status de classe. Quando o atleta não tem classificação, ele entra com status de novo. Né? Então isso para nós fica legal para poder fazer também o controle da quantidade de atletas novos que estão entrando para o sistema de competição, que vão ter uma marca, né, um resultado. E esse ano nós tivemos 1.910 classificações novas. Caramba, quase 2.000 novos atletas chegando no movimento paralímpico, que lindo. Então foram feitas aproximadamente 3.000 classificações, juntando os novos e revisão, mas foram 1.910 classificações novas, então é um número realmente muito expressivo. Boa, e teve alguma modalidade que mais se destacou? Como você disse, a gente também participa, né, ali de classificações de outras modalidades, mas teve alguma aí que bombou? Teve, o atletismo foi o carro-chefe aí, foram aproximadamente 1.000 classificações, foram 900 e poucos. Uau. Não me lembro ali o número exato, mas foi por volta de 1.000 classificações novas só do atletismo. O atletismo veio bombando aí com força, né? E o atletismo, ela tá presente em todas as competições, basicamente, né? Tá no meeting, tem campeonato brasileiro, teve campeonato de sub-17, sub-20 esse ano, né? Que também foi uma competição nova, mais as Paralimpíadas escolares e todas as modalidades, todas as competições que estavam dentro do Conexão, né? O militar, o universitário. Então, realmente, tem oportunidade pra caramba, né? De vários projetos diferentes do CPB que tem ali atletismo. Muito bom, muita gente nova. E se você é um atleta que chegou nesse ano, seja muito bem-vindo ao Movimento Paralímpico. Um prazer tê-los aqui com a gente e esperamos muitos resultados aí legais para ano que vem, para o próximo. Porque é isso, né, João? A gente sempre busca a renovação, né? A gente tem, o Brasil tem aí no atletismo, então, né, que foi o carro-chefe, a gente tem excelentíssimos atletas, a gente até comentou na live com o Jonas, do Petrúcio, da Beth. Sim. A gente tem aí uma galera muito boa, mas é sempre bom ter gente nova chegando, né, para dar essa continuidade pro Brasil, né, de desempenho. E é legal ter esse dado de quantos atletas chegaram, né, realmente ali. É cru, é tipo, primeira vez, primeira competição, realmente aí quase 2.000 pessoas chegando no movimento. O que eu acho mais interessante é a gente conseguir se manter em altíssimo nível. Sim. Né? Então, o Brasil cada vez mais trazendo resultados expressivos, né? Em Jogos Paralímpicos, como foi em Tóquio, em Jogos Mundiais, né? Em Campeonatos Mundiais, vem trazendo resultados expressivos, né? Cada vez mais melhorando e mantendo aí uma formação de base também de forma extremamente expressiva, né? Então está conseguindo atender ali toda a população, né, com deficiência através do esporte. Eu acho que isso é o mais interessante. Sim, João, você falou que a gente chancelou, né, algumas competições para mandar a classificação. Como é que funciona esse processo? Eu até queria que você explicasse, até se tiver, enfim, alguma federação, de algum estado, né, ou de alguma modalidade específica que queira ter a classificação, né, oficial do CPB para validar ali aquele evento. Como é que funciona isso? Perfeito. A gente tem um e-mail, né, que é classificacal@cpb.org.br, sem o cedilha e sem o tio, né, da classificação. E aí a gente precisa receber essa solicitação. Então, através de um ofício, a gente recebe a solicitação de chancela de classificação para um determinado evento. Tá. Normalmente a gente faz em formato de parceria. Como não é um evento nosso, a gente tem alguns custos com o classificador. Né? Então, passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte interno, terrestre.
a diária, né, de trabalho do classificador. Então a gente conversa junto com a organização do evento, vê qual é a contrapartida que eles vão conseguir nos dar, verifica as datas, verifica com os nossos classificadores a disponibilidade e, fechando ali um acordo, a gente envia os classificadores para lá para poder fazer uma classificação oficial, né? Então a gente passa quais são as necessidades ali de material, de tempo, né? Porque a classificação, sempre quando for organizar um evento paralímpico, tem que pensar que ela começa um pouco antes da competição. Então, muitas vezes, as pessoas estão começando a organizar e falar, vou colocar uma modalidade paralímpica aqui também. Aí tem que pensar que um dia antes, pelo menos... Dependendo da quantidade Dependendo de da quantidade modalidades de inscritos, atletas, né? precisa até de 2 dias antes, ou um número maior de classificadores. Então vai precisar ali de um período a mais para que os classificadores cheguem e façam a avaliação dos atletas. Assim eles vão conseguir ter a classe para poder iniciar a competição. Bom, João, e pro ano que vem tem aí uma novidade, né? Que a gente conversou um pouquinho antes. E tem uma novidade bem legal aqui para o Brasil em relação à classificação. Queria que você contasse aí para o público, em primeira mão, o que vem pro ano que vem. A gente vem trabalhando num Código Nacional de Classificação, né? Então, em parceria junto com as confederações, a gente trabalhou num documento que tem 2 grandes objetivos, né? O primeiro grande objetivo é uma tradução do Código Internacional, né, para facilitar o acesso à informação, né, de todos envolvidos no esporte paralímpico, que é a nossa proposta hoje do Comitê Paralímpico Brasileiro, que o acesso à informação da classificação ela seja realmente difundida e que atletas, treinadores, enfim, entusiastas, que todos que gostem do movimento paralímpico entendam um pouco mais, né? Então, uma tradução geral ali do Código Internacional. E um segundo objetivo é que nós temos algumas realidades a nível nacional que o Comitê Paralímpico Internacional não tem. Então, a gente não consegue se basear no Comitê Internacional para uma realidade específica nacional nossa, né? Então, em conversas com o Comitê Paralímpico Internacional, a gente fez alguns ajustes aí no Código Nacional, que vai, logicamente, estar, né, em acordo aí com o Código Internacional, mas que vai atender algumas necessidades e peculiaridades nossas a nível nacional. Então, a ideia é a gente oficializar essa publicação agora em janeiro, para que a partir do ano que vem ele já comece a ser válido aí, não só para o Comitê Paralímpico Brasileiro, mas para todas as confederações. É porque o CPB organiza, né, algumas competições das modalidades em que a gente atua como confederação, mas tem as confederações que também têm as suas modalidades, né, as suas demandas, né, seus eventos. Então é para todo mundo, né, não é só para as modalidades do CPB, é para todo mundo isso. Perfeito, é para todos. Então a gente trabalhou nesse arquivo, né? E junto ao Conselho Técnico, onde tem um representante de cada entidade nacional, né, representativa aí da sua modalidade, a gente discutiu alguns pontos, fez os ajustes para que ele possa atender a todas, né? Então esse documento também passou pelo Conselho de Atletas, né? Então todas as instâncias, né, aprovaram o documento para que a gente pudesse estar publicando ele e utilizando ele, né? Então, na verdade, até algumas confederações nos agradeceram, né, por a gente agora ter um documento nacional que nos respalde. Acho que isso é muito importante. Inverno e verão, modalidade de inverno e verão ou só verão? Inverno e verão, né? Inverno e verão. A gente acaba tendo uma atuação um pouco menor, né, no inverno, né, até por todas as características do país. Mas a Confederação Brasileira de Neve também é participante aí do Conselho Técnico e também teve sua contribuição. Boa. João, eu lembro que a gente conversou uma vez sobre essa questão, né, de algumas particularidades realmente aqui do Brasil, e eu lembro um caso que você me contou da classificação internacional com um atleta, a gente já mencionou isso no comecinho da live, que ele precisa escolher se ele vai competir em pé ou sentado. E aí eu lembro que uma vez você comentou comigo que quando um atleta está começando, às vezes ele não sabe muito bem o que é melhor, né? Se é competir em pé ou se é competir sentado. E o código prevê alguma coisa para isso também, né? Você tinha me dado esse spoiler. Na verdade, nesse ponto, não é o código, né, que vai prever, porque o código ele trata de maneira geral. Mas é o sistema de classificação do atletismo, é a regra de classificação específica do atletismo. Internacionalmente, você pode optar pela mudança
da posição, sentado ou em pé, uma vez. A vida esportiva inteira. A vida esportiva inteira. Então o atleta ele vai iniciar, ele é um atleta novo, ele vai passar pela classificação e vai falar, por exemplo, gostaria de participar da competição em pé. Ele vai iniciar em pé. Depois ele decide mudar, no final da season, né, da temporada, ele vai poder fazer essa solicitação. Na verdade, nós, através, né, o atleta, através de nós, como entidade nacional, vamos Pede fazer essa essa alteração. Exato. Fez essa alteração, esse atleta não pode Acabou, pedir nunca mais, novamente. fica Exato. ali eternamente. Por isso que a nível nacional é importante que a gente consiga ter uma flexibilidade um pouco maior. Então, por exemplo, esse atleta iniciou, ele ainda não sabe Um exatamente. atleta de escolar, por exemplo, né? Perfeito. Tá começando. Então a realmente. gente precisa ter ali alguns ajustes a nível nacional para que esse atleta e seu treinador, enfim, sua equipe, consigam encontrar qual é o melhor formato de competição para ele. Né? Qual o formato que ele vai ter ali um potencial a mais, que ele vai ter uma performance melhor. Então por isso que nacionalmente a gente precisa realmente ter um pouco de flexibilidade em alguns aspectos para que o atleta consiga realmente se desenvolver e ter a melhor, né, situação ali para ele na modalidade. Até porque uma das metas do CPB é incluir através do esporte e fomentar a base, né? Então a gente tendo essa possibilidade, né, através do código nosso ali, né, para trazer realmente um atleta das Paralimpíadas Escolares, como a gente estava comentando, primeira competição, aí compete sentado. Ah, mas talvez em pé ele caia numa classe que seja mais jogo para ele realmente participar ali da competição. Então vai ter essa possibilidade futuro Sim. de trocar. Não vai ser uma vez só na vida e nunca mais. Aí o que é legal, né? Na verdade, o atleta, o clube, o treinador, ele tem que ficar atento porque são vários documentos que ele precisa seguir. Né? Então, referente à classificação, ele vai ter o Código Nacional de Classificação, aí tem a regra da classificação, da modalidade, do sistema de classificação específico, e tem a regra da competição, do regulamento da competição. Então são esses 3 documentos que ele vai ter que estar atento. Né? Então ele tem que estar atento no código de classificação, no livro de regras de classificação da modalidade específica e no regulamento da competição. É porque pode acontecer, até isso eu até queria te perguntar, João, a gente faz alguma competição aqui no CPB hoje oficial sem a classificação? Então tem algum brasileiro do CPB que não tem a classificação envolvida? É muito difícil. Pode acontecer, por exemplo, de uma adversidade, o classificador que estava disponível para ir para lá pegou o Covid e não pôde ir. Não teve a classificação nesse evento. Mas aí o que a gente faz? Não é a regra, né? Não é a regra. Inclusive aconteceu, né, no meeting de Florianópolis, um classificador oftalmológico queria fazer a classificação, não pôde ir por problemas pessoais, e a gente não teve a classificação oftalmológica naquele evento, classificação visual. Mas a gente reorganizou, redistribuiu esses atletas novos para outros meetings para que ele pudesse passar por classificação e competir. Isso é legal, porque até pensando nisso do código, né, que o atleta precisa estar ali atento, o atleta e o treinador, né, todos esses documentos que você comentou, é legal porque ele já sabe que os eventos oficiais, por exemplo, o atletismo e na natação, sempre vai ter, o do halter também, né, sempre tem ali a classificação. Então ele consegue também, de repente, fazer algum planejamento até para usar isso. Não, eu fiz já tantas competições em pé, por exemplo, no lançamento, e aí eu quero tentar agora essa competição próxima, de repente, para trocar. Tem essa possibilidade, a mudança né? de posição no atletismo, a gente faz da seguinte maneira. No final da temporada, se esse atleta tem, né, uma intenção de mudar de posição, ele precisa nos avisar. Então ele não pode mudar no meio do ano? Não. Tá. Não pode. Ele pode mudar no meio do ano, por exemplo, se ele não competiu no começo do ano. Né? Não fiz brasileiro nenhum, vou começar no meeting, que é segundo semestre. Aí, ok. Né? Então, a primeira competição dele do ano que ele pode fazer essa alteração. Se ele já competiu, se ele já tem uma marca no ranking nacional, aí só para o próximo ano. Legal. Tá? Porque senão ele vai acabar ficando com 2 resultados no ranking nacional. Isso vai gerar um complicador, né? A nível de ranqueamento, bolsa, etc. Sim. Então, por isso que a gente faz, né? A gente deu uma flexibilizada em relação, né, ao internacional, a gente trouxe para a nossa realidade, mas a gente também precisa ajustar dentro do que é possível. A gente flexibilizou, mas precisa manter uma ordem, uma sequência ali, né, das coisas. Até que você mencionou de bolsa, realmente, né? Senão ficam várias marcas em classes diferentes. E aí conflita com outras áreas, né? Exato. Acho que isso que você falou é bem legal, porque a gente vê que a classificação, ela
é uma área independente, né? Ela tem ali esse papel tão fundamental na vida esportiva, mas ela conversa ali com várias outras áreas e que não pode deixar ponta solta, né? Não. E hoje, né? Atrapalha a convocação, exato. atrapalha a bolsa, atrapalha um monte de coisa, né? Uma bola de neve, Sim. né? E hoje, segundo o Código Internacional de Classificação, a proposta é que a classificação ela seja baseada em evidência científica. Então, cada vez mais, né, o IPC incentiva para que tenha pesquisa para embasar, né, os livros de regra, o Código Internacional de Classificação. Então, também é uma área de atuação nossa. Então, a gente trabalha junto aqui com a ciência do esporte também para, né, produzir aí evidências científicas para ir ajustando, né, ou solicitar ajustes de regra referente a determinados pontos da classificação. Boa. João, queria te agradecer muito aqui pela nossa conversa. Foi muito bom entender um pouquinho mais sobre a classificação, também poder explicar aqui para o público e contar já, né, algumas novidades aí que a gente vai ter para o ano que vem. Queria te agradecer muito por isso, pela nossa conversa aqui. E também dizer para todo mundo que está assistindo para ficar de olho aí, que o João já contou aí que vai ter curso, vai ter código, tem bastante coisa. Então, fica de olho, João. Obrigada, viu? Perfeito, tá? Eu que agradeço. Sempre um prazer, uma honra poder estar falando aqui com vocês e falando um pouquinho de classificação, que é a área aí que eu me apaixonei dentro do movimento paralímpico. Boa, muito obrigada também a todo mundo que assistiu. Também deixar aqui um muito obrigado às loterias Caixas que patrocinam aqui as modalidades que a gente citou, atletismo, natação, halterofilismo, tiro esportivo e também o Meeting Paralímpico, que foi aqui um carro-chefe aí esse ano de várias competições, várias classificações novas. E fiquem de olho lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ocpboficial, no Twitter, cpboficial e lá também no nosso site cpb.org.br para não perder nada do movimento paralímpico e também ficar aí de olho em tudo que vai ter de novidade para o ano que vem sobre a classificação esportiva. Muito obrigada e até!